boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus amado, nosso guia modelo, possa nos envolver de muita paz, de muito amor, de muita luz. Que esta segunda-feira, a noitinha já, possa ser abençoada e que tenhamos uma semana que se inicia de muita paz, de muito amor, de muita luz. Que Deus nos proteja a todos. Então, neste momento, eu peço a permissão para entrar no recanto sagrado dos lares de cada um de vocês, para mais uma noite de estudos, para mais uma live com o objetivo de trazermos uma modesta contribuição na área doutrinária da doutrina espírita. Algumas informações, alguns pontos a gente discutir, trazer a reflexão de cada um nesses momentos tão difíceis que estamos passando, em plena pandemia. Estamos na segunda onda, chamada segunda onda, e já se fala na terceira onda. Vamos rezar que não venha essa terceira onda, porque dizem os especialistas que ela é muito mais letal do que a segunda, assim como a segunda foi mais letal do que a primeira onda. Deus está no comando e nada acontece que não seja do conhecimento do nosso Pai maior. Como Jesus diz, um cabelo não cai da nossa cabeça que não seja do conhecimento do nosso Pai eterno. Então eu vou pedir alguns instantezinhos a vocês, aí uns 3 minutinhos, que é o tempo que se divulga os links nos grupos, para que todos tenham acesso à plataforma do Facebook e a gente possa dar início à nossa live de hoje. Só mais alguns minutinhos, poucos minutos. Eu acho que o Reginaldo já está providenciando aqui a divulgação. Pelo que eu estou vendo, muito bem. Estou vendo aqui que já começou a divulgação, tá? Divulgação dos links, do link, aliás. Só mais alguns instantezinhos que nós temos condições de começar a nossa live. E o tema de hoje, né, fala sobre o Covid e os desencarnes coletivos. Vamos ver até que ponto essa pandemia tem algo de desencarnes coletivos tão divulgado, tão cultuado por muitos espíritos, né? Desencarnes coletivos. Deixa eu ver aqui mais. Está sendo divulgado muito bem. Logo, logo nós vamos ter condições de começar. Vou só passar aqui. É muito importante o estudo, é muito importante a gente viver sempre atualizado com esses informes, todos esses, deixa eu ver aqui, estão, e a doutrina espírita sempre nos dá oportunidades para a gente estudar, para a gente se atualizar. Então, já, mais uns 2 minutinhos, nós temos condições de começar. Estou vendo aqui que Marcos Abelo, muito boa noite, Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Seja bem-vindo, vamos ver aí. É um tema que suscita muitas discussões e é sempre a gente estudar, para a gente não confundir as coisas, não generalizar as coisas, a gente desenvolver o nosso senso crítico. Afinal de contas, o espiritismo é também ciência e filosofia, e é importantíssimo nós desenvolvermos o senso crítico para a gente saber separar o joio do trigo. E esse senso crítico a gente só consegue desenvolver com estudo, com a pesquisa, com as discussões em grupo. Tão interessante os estudos que nós mantemos, assim como os nossos irmãos evangélicos têm aquele costume lindo
dos estudos bíblicos de domingo, né, principalmente. Dia de domingo é bem tradicional, mas eles também fazem outros dias da semana. Nós também, no Movimento Espírita, fazemos os nossos grupos de estudos, os ESDs, né? Estudos sistematizados da doutrina espírita, e outros estudos sistematizados, não obrigatoriamente o ESD. O ESD é um dos tipos de estudos sistematizados, mas nós, e cursos os mais diversos. Márcia Carolina, boa noite, seja bem-vinda. Então, já temos condições de dar início à nossa live, o link já foi divulgado. Uma boa noite a todos que vão entrando aí, e no final eu lembro sempre que a gente deixa mais alguns minutinhos para a gente participar, para vocês participarem, para a gente interagir, responder alguma pergunta que porventura vocês tenham feito. Vocês devem também participar acrescentando alguma coisa que eu não falei ao longo da minha fala, me corrigindo se for o caso, me ajudando em alguma coisa. Eu agradeço demais desde já a presença de todos vocês. Então o tema de hoje, dando início à nossa live desta noite, é Covid-19 e os desencarnes coletivos. Acredito que todo mundo, espíritas e não espíritas, já ouviu falar em desencarnes coletivos. É muito recorrente essa questão, sempre que tem assim um acidente, uma catástrofe, que morrem muitas pessoas, aí os espíritas dizem logo, isso é um desencarne coletivo. Mas vamos ver até que ponto esse desencarne coletivo é verdade ou não é. Em quais situações. Então, logo no início da pandemia do Covid-19, no início de 2020, precisamente no dia 12 de abril de 2020, um jornal de grande circulação aqui de Fortaleza, no domingo, esses grandes jornais publicam aquelas revistas, aqueles anexos, né, aquelas revistas que fazem parte, que vêm em anexo ao jornal, que não são vendidas separadamente. Geralmente quem compra o jornal, quem é assinante, recebe de graça entre aspas, né, aquela revista. Então, numa dessas revistas, o editor dessa revista escreveu uma matéria com o título Como a Fé Explica a Pandemia. Veja bem, abril nós estávamos ainda assim um pouco atordoados, a Organização Mundial de Saúde anunciou que realmente se tratava de uma pandemia, o mundo todo já estava com casos, aqui no Brasil, no mundo todo, já tinha notificações de casos que configuravam uma pandemia, a pandemia do Covid-19, vírus, né, do Covid-19. Então, nessa matéria, Como a Fé Explica a Pandemia, eles entrevistaram, o autor do artigo entrevistou várias pessoas de grupos religiosos diferentes. Então, entrevistou uma irmã do Candomblé para dizer o que a religião dela dizia a respeito da Covid, do Covid-19. Entrevistou um espírita, um budista, um padre católico e um pastor da igreja presbiteriana. Esse pastor da igreja presbiteriana representando o segmento das igrejas reformadas ou protestantes. Então, vamos, como foge um pouco do tema, mas eu peguei um pouquinho da fala do irmão espírita, tá certo? Então, o irmão espírita, perguntado sobre o que o espiritismo pensava a respeito dessa pandemia, ele se pronunciou da seguinte forma: na visão espírita, se acredita muito em desencarnes coletivos. Por exemplo, em uma reencarnação anterior, essas pessoas fizeram o mal em conjunto. Também acreditamos que a Terra está passando por uma mudança, está evoluindo para se tornar um lugar melhor. Então, aqueles humanos que não assimilaram ou não estão preparados para essa nova fase não poderão permanecer nesse lugar. Então, o irmão aí deu uma conotação do desencarne coletivo e também da questão dessa transição planetária, que também é muito explorado pela mídia e também pela literatura espírita,
O próprio Divaldo Franco já psicografou vários livros que tratam sobre a questão da transição planetária. Então, nessa fala curta, o irmão deu assim uma panorâmica, explorando bem a questão do desencarne coletivo e da transição planetária. Mas será que a atual pandemia do Covid-19 é simplesmente uma oportunidade para desencarnes coletivos, como muitos pensam, como esse irmão deu a entender? Ele enfocou principalmente na questão do desencarne coletivo e da transição planetária, deixando de explorar, mesmo com o espaço curto que ele teve, ele poderia ter acrescentado mais algumas coisas que essa pandemia suscita. Mas ele se ligou principalmente à questão do desencarne coletivo. É tanto que ele, ao iniciar a sua fala, ele deu destaque ao desencarne coletivo. Então, para melhor respondermos a essa pergunta, vamos entender melhor o que seria desencarnes coletivos. Certa feita, foi perguntado a Franciscano Xavier. Alguém perguntou a ele: Chico, como a doutrina espírita explica as mortes assim aos milhares em guerras, enchentes, em toda espécie de catástrofes, inclusive essa que nós estamos passando, que é a pandemia do Covid-19, já com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, só que no Brasil, né? A partir da primeira notificação, está em torno disso. Então, o Chico respondeu a essa pergunta da seguinte forma: são essas provações que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos e, no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros, quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é a lei de Deus, formada de justiças e de misericórdia. Fecha aspas, a fala do Chico. Então o Chico, nessa fala bem resumida, ele deu uma panorâmica geral do que seria o desencarne coletivo, né? A questão aí dos débitos kármicos, né? Os débitos, traduzindo, a gente não gosta muito dessa terminologia kármicos e karma, porque não é a terminologia espírita, é do sânscrito, né? Mas de tanto as pessoas falarem tudo, o movimento espírita já incorporou, mas os puristas não gostam nem um pouco que você use essa terminologia que não faz parte da terminologia espírita. Respeitamos os puristas. Então, vamos melhor amadurecer, discutir essa fala do Chico. Então, tem a literatura espírita, ela explora alguns casos típicos de desencarne coletivo. O próprio Chico, depois desses acontecimentos, através do Emmanuel, ele certificou se tratava ou não de desencarne coletivo. Então, um dos eventos muito citados é o incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, que se deu no dia 1/2 de 1974. Me lembro bem, eu era adolescente, né, criança ainda, né, um adolescente entrando na adolescência, vamos dizer assim. Eu não sou tão velho, assim como eu tenho uma barba assim branca, mas não sou tão velho assim. Mas o fato é que eu era adolescente e me lembro demais a televisão passando isso aí de forma sensacionalista, esse incêndio pavoroso nesse edifício Joel. Muitas pessoas morreram queimadas, umas ficaram apavoradas, o socorro demorou, pularam de cima do telhado, né, da coberta, para um prédio de em torno, talvez 10, 12, 15 andares, não me lembro. Então foi uma coisa muito pavorosa. Então o espírito Ciro Costa, através de versos publicados no livro Diálogos dos Vivos,
publicado através do Chico Xavier e do J. Herculano Pires. Então, uma obra confiável, né? Então, esse espírito Ciro Costa, naturalmente, psicografia do do Chico Xavier, né? Diz o seguinte: varrem como fogo e pranto as sombras de outras eras, combatentes da cruz, na provação austera, conquanto heróis do mundo, honrado os tempos idos. Na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória. Mas ouvem-se no além os hinos da vitória, das milícias do céu saudando os redimidos. Então, é um poema, um pequeno trecho do poema, desse espírito Ciro Costa, psicografia do Chico Xavier, ele afirmando, afirmando que realmente foi um desencarne coletivo. Esses irmãos envolvidos nesse incêndio do edifício Joelma, eles foram envolvidos nessa luta das guerras, combatentes da cruz, em provação austera, provavelmente nas cruzadas, algum desses eventos históricos aí que a Igreja Católica se envolveu, né? Então, eles em conjunto participaram desses eventos criminosos que matou muitos inocentes, tudo, e alguns deles tiveram a chance de se reunir. Acaso não existe, né? Se reuniram, a gente vai ver já como se processa mais ou menos esse encontro automatizado, vamos dizer assim. Não é nada assim que os espíritos vão, você tem que ir para a Edifício Joelma tal hora, você também, ou na intuição, ou seja, de que for. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, esse caso do Edifício Joelma é um caso clássico de desencarne coletivo. Outro caso que aconteceu também em 1974, em Paris, 3/3 de 1974, eu também me lembro, se eu me lembro desse que aconteceu em fevereiro, um mês depois, aconteceu a queda do DC-10 em Paris, um voo que partiu aqui do Brasil, e ao pousar em Paris, me parece no aeroporto de Orly, em Paris, aconteceu o avião prestes a pousar, ele pegou fogo, caiu tudo, e morreram muitas pessoas, muitos brasileiros inclusive, a maioria brasileira. Um deles, o cantor Agostinho dos Santos, que gravou muitas músicas daquela década de 60, final da década de 50, bossa nova, um cantor muito famoso, Agostinho dos Santos, uma voz assim, muito melodiosa, muito afinada. Ele morreu nesse desastre do DC-10 em Paris. Então, o espírito Silva Ramos está nesse mesmo livro, Franciscano Xavier e J. Herculano Pires. J. Herculano Pires, na série, foi o organizador. Diz o seguinte, o espírito Silva Ramos: os séculos se vão, marchando em luz, e treva, um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar, a aflição se renova, preces, gemidos e ais do coração em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. Novamente, são espíritos que se envolveram aí em algo que participaram em conjunto, né? Esse poema aí dá a entender pirataria, né? Era muito comum aí nos anos, na Idade Média, ou mesmo já para a Idade Moderna, esses crimes de pirataria, principalmente quando as grandes navegações ocorreram. Então era muito comum essa questão da pirataria. Então esses irmãos aí também se reuniram, e acho que uma boa parte ia nesse voo, e eles tiveram esse desencarne coletivo em comum. Outro caso muito citado de desencarne coletivo é aquele do circo que pega fogo em Niterói, estado do Rio. Isso foi nos anos 60, me parece que 1961. Morreram perto de 300 pessoas. Então também me parece que teve, o próprio Emmanuel, através do Chico Xavier, atestou que se tratava de desencarne coletivo, que aquelas pessoas que morreram incendiadas graças a esse incêndio nesse circo, participaram daquela matança que Roma proporcionou
aos cristãos primitivos, naqueles circos, e eles também, a maioria se reuniu nesse circo e vieram a óbito devido a esse acidente que houve, que o circo pegou fogo e morreram quase 300 pessoas. Eu não posso atestar que as 300 pessoas exatamente faziam parte desse desencarne coletivo, mas o Emmanuel atesta que a maioria faziam parte dos circos de Roma, daqueles dos cristãos primitivos, e agora resgataram esse débito kármico através desse desencarne coletivo. E mais recente, caso mais recente, desencarne coletivo, o Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, através de autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, me parece no livro Transição Planetária, um desses livros, a trilogia, são 3 livros sobre a transição planetária. Ou é a transição planetária ou é o seguinte, que ele cita que aquela tsunami que ocorreu na Ásia, também se tratou de desencarne coletivo. Tá certo? Então, a gente já vai tendo uma ideia de como se processa esse desencarne coletivo. Então, é importantíssimo a questão da compreensão da lei de causa e efeito. Na questão 964 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Codificadores dizem o seguinte, há uma pergunta de Allan Kardec: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa, mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Já em outro livro da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Justiça das Aflições, o espírito que escreve, que dá a contribuição ao Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, num acidente desse, numa catástrofe natural ou provocada, que morre dezenas, centenas de pessoas, Deus, sendo de infinita bondade e misericórdia, uma justiça infinita que foge ao nosso controle humano, com certeza está enquadrado nas leis naturais. Senão, Deus seria injusto. E a causa dessas aflições, não vamos imaginar que é só de vidas pregressas, de vidas passadas. Não. Os Espíritos afirmam categoricamente que a causa dessas aflições tanto pode estar na vida presente como em vidas passadas. Não vamos pensar que é só causado por reencarnações passadas, vidas passadas. Tem algumas que é nessa própria existência. Então, na resposta do Chico, ele fala que nós nos reunimos uns com os outros. Tá certo? Como é isso? Como se processa essa reunião? Eu até brinquei dizendo assim que os Espíritos vão dizer: olha, você está uma hora esteja lá em tal canto, que vai acontecer um desencarne coletivo, e a espiritualidade quer que vocês estejam nessa hora. Não ia ninguém, né? Não ia ninguém. Então, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, dá uma pista de como acontece isso. Ele diz o seguinte: e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. André Luiz. Então, primeiro, para quem não sabe ou não se recorda o que é esse centro coronário, é o que se chama de chakra, né? No sânscrito, ou na linguagem espírita, a gente chama de centro de força. Geralmente o André Luiz chama centro de força. Centro de força é a mesma coisa do chakra. Então, existe muitos centros de força espalhados pelo nosso corpo físico e perispiritual também. O físico se corresponde com o perispiritual. Esse centro de força coronário
ele se localiza aqui no centro da cabeça, da nossa cabeça, que o Matuto chama de muleira, né? A muleira da criança. Vem aqui assim. É o principal. Ele funciona como um captador de energia. É como se ligasse o físico ao espiritual. Então, recebe essas energias. E André Luiz diz que o centro coronário incumbe-se de automaticamente fixar a natureza e a responsabilidade. Então, ele quer dizer que o centro coronário capta essas energias, esses feitos positivos e negativos que nós fazemos, capta como sendo o principal coronário, é ele que comanda todos os outros e encaminha para o centro de força correspondente, que vai ficar armazenado na memória espiritual, esse acontecimento. É assim que se processa e fica, perdura nas demais reencarnações, nas demais existências. Então, tudo que a gente faz, de bom e de ruim, fica gravado na nossa memória espiritual. O que é bom, o que é positivo, vai se tornando em hábitos, em automatismos naturais, à medida que a gente vai evoluindo. E o que é ruim, ninguém deve guardar lixo. É lixo. E esse lixo deve ser depurado, deve ser retirado. E como é que se retira isso? Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então vamos traduzir essas coisas ruins por pecados, tá certo? Vamos chamar isso de pecados. A linguagem das religiões tradicionais chama o pecado. Então, esses pecados, essas ações que vão de encontro às leis naturais, têm que ser eliminadas através do amor, através da prática, da obediência às leis naturais. E à medida que a gente vai eliminando essas impurezas, nós vamos evoluindo cada vez mais e o nosso espírito está pronto para novos ensinamentos, novos aprendizados. Então, a gente, é lógico que, devido à nossa condição evolutiva, nós também aprendemos através do erro. O erro, ao longo dos tempos, foi muito tratado de forma muito pejorativa. Os próprios pedagogos veem hoje em dia que é importante como aprendizado a questão do erro. Não podemos olhar de forma tão negativa. Nós aprendemos, infelizmente, através do erro e do acerto. À medida que formos evoluindo, a gente vai aprendendo cada vez menos através do erro e mais do acerto. Mas, por enquanto, o erro também tem a sua função didática, sua função pedagógica. Agora, o negativo do erro é que, às vezes, ele acaba causando sofrimento. Muita gente não gosta desse negócio de sofrimento. Mas não é que a gente cultue o sofrimento. O sofrimento é uma consequência das nossas falhas, das nossas infrações às leis naturais. É isso que nos causa sofrimento, é isso que nos causa dor, é isso que nos causam doenças. Um grande palestrante e autor espírita chamado Ricardo de Bernardi, médico, Dr. Ricardo de Bernardi. Eu tive o prazer de conhecê-lo aí em alguns congressos espíritas aqui do nosso estado. O Dr. Ricardo de Bernardi, ele complementa essa explicação de André Luiz de forma mais profunda, bem interessante. Um grande estudioso, um grande pesquisador, que é o Dr. Ricardo de Bernardi. Ele fala sobre essa questão, essa dinâmica energética dos resgates coletivos. Então ele diz o seguinte: a espiritualidade superior não arquiteta uma meticulosa ação que reúna no mesmo lugar criminosos de ontem para se tornarem vítimas de iguais sofrimentos causados a terceiros. É o que eu estava comentando há pouco, né? Então vamos ver o que é que o Dr. Ricardo Bernardo pensa através dessa reunião. Como é que reúne todo mundo naquele mesmo lugar, naquela mesma hora. A espiritualidade superior ampara amorosamente aqueles que trazem em sua estrutura, em seus tecidos perispirituais, o magnetismo que os ligará automaticamente a um determinado fato. Traduz-se, tecidos perispirituais, a nossa memória espiritual. Então,
esses tecidos perispirituais guardam em nossa memória espiritual esses acontecimentos de outras existências, de outras reencarnações. E esse magnetismo, segundo o Dr. Ricardo Bernardi, ligará automaticamente a um determinado fator. Aqueles irmãos que participaram daquele evento do circo que pegou fogo, que numa determinada reencarnação na época de Roma, que supliciaram, mataram muitos, centenas e milhares de cristãos do início do cristianismo primitivo. Alguns deles estavam reunidos naquele circo. Então o que acontece? Esse evento de participar em Roma dessas catástrofes que dizimaram muitos cristãos ficou armazenado na memória espiritual desses irmãos. Criou um magnetismo, um automatismo, de modo que nessa existência em Niterói, que talvez, não sei se todos viviam em Niterói, alguns, independente de viver ou não em Niterói, esse automatismo natural reuniu eles naquele evento e houve um desencarne coletivo. É mais ou menos assim que funciona, como o Dr. Ricardo Bernardi está explicando. E ele continua: os campos vibracionais do perispírito são geradores, aliás, de ondas que exteriorizam arquivos pretéritos, e essas energias buscam, pelo automatismo da natureza, situações pontuais. É através da sintonia que funciona isso. Existem no perispírito de cada um de nós trilhões de núcleos energéticos que armazenam os detalhes no modus vivendi das mais longínquas encarnações. O conjunto dessas energias gera uma vibrante psicosfera que determinará fragilidades, tendências, vocações e valores, os quais, pela lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, proporcionam altíssimas probabilidades de sermos atraídos a determinados eventos. Olha aí o que o Dr. Ricardo Bernardi diz. Não vamos generalizar. Isso aí não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Dr. Ricardo Bernardi termina dizendo: proporcionam altíssimas probabilidades de sermos atraídos a determinados eventos. Então, uma coisa assim nos atrai, aquela coisa que a gente não sabe explicar o que é, e nos empurra literalmente para aquele local, naquela hora, e acontece. Isso não é destino, não tem nada a ver com destino, não existe destino. Então, é mais ou menos que funciona essa reunião de todos no mesmo lugar, na mesma hora. E ainda tem mais, o Dr. Ricardo Bernardi, para concluir a sua participação, diz o seguinte: a lei de ação e reação, nesse caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. A alma, quando retorna ao mundo espiritual, conscientizada da responsabilidade própria, faz o levantamento de seus débitos passados e, por isso mesmo, roga os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Então ele quer dizer o seguinte, que uma informação bem interessante, esse resgate coletivo, ele está dizendo também que o coletivo funciona como se fosse uma individualidade. Olha, a lei de ação e reação nesse caso, que age sobre o indivíduo. Então a lei de ação e reação age individualmente sobre cada um de nós, sobre os nossos atos. Mas existem atos que nós fazemos coletivamente, participamos coletivamente. E o Dr. Ricardo Bernardi, que vai ser confirmado já por outro espírito desencarnado, o Dr. Ricardo Bernardi é encarnado. Confirma isso que o Dr. Ricardo Bernardi está dizendo. Aliás, eu não sei nem se ele está dizendo isso baseado nessa informação que está em obras póstumas de Allan Kardec. Mas ele diz o seguinte: é a mesma que age sobre a família pode participar de um ato desse e vai agir
Às vezes acontece muito caso que morre a família inteira. Então é como se fosse um mini desencarne coletivo. Morreu a família de 5, 6, 7 pessoas ou mais, tudo de uma vez. E às vezes a gente comenta, pô, que pena morrer todo mundo de uma vez. Tá? A gente comenta isso, né? Então, conjunto de habitantes dos mundos. Então, um planeta dos mundos, de um país, pode funcionar como uma individualidade coletiva. Muito interessante. Cada dia, por isso que o Sócrates dizia que só sei que nada sei. Cada vez que a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente descobre coisas novas na doutrina espírita. Emmanuel faz um comentário a esse respeito. Cada sofrimento é uma sombra que estende no passado e que volta ao presente a fim de que a transformes em luz. Esses irmãos que participaram dessa matança coletiva dos cristãos primitivos, já no século XX, início dos anos 60, se reúnem de repente em Niterói e ocorre esse resgate dessa falta ocorrida há 18 séculos atrás. É que o Emmanuel diz: cada sofrimento é uma sombra que se estende no passado e que volta ao presente a fim de que a transformes em luz. O código penal da vida futura e da vida passada também, das reencarnações passadas, funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem que se arrepender de um ato contrário às leis naturais que você participou. Primeiro vem o arrependimento, depois a expiação dessa falta cometida. Mas isso não é o suficiente. Em seguida vem a reparação. Você tem que reparar, tem que expiar e tem que reparar. Sobre a questão do arrependimento, Allan Kardec, no Céu e Inferno, capítulo 7, comenta o seguinte: o arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Essas dores da expiação em particular, das coletivas, tem outro aspecto que nos consola, conforme Emmanuel fala nesse livro de Chico Xavier, que eu já citei, junto com J. Herculano Pires, Diálogos dos Vivos. Emmanuel diz o seguinte: nos eventos difíceis, reverenciamos os princípios de causa e efeito que nos regem os destinos, mas não nos esqueçamos da lei de renovação em bases de amor aos semelhantes capazes de superá-lo. Essas palavras de Emmanuel se encaixam bem na atual pandemia do Covid-19 que estamos passando. Quantos sofrimentos estamos vivenciando? Notícias diárias de entes queridos, de amigos queridos e amigas, que de repente a gente tem a notícia que fica assim, em estado de choque. Os nossos ídolos estão indo. Essa semana tivemos a notícia da Eva Filma, que desencarnou, se bem que não foi de Covid, foi de câncer, né? Mas muitos outros ídolos nossos estão indo, levados pelo Covid-19. Então se encaixa bem nessa palavra do Emmanuel. Eventos difíceis, devemos reverenciar os princípios da lei de causa e efeito, que nos regem os destinos, mas não nos esqueçamos da lei de renovação nas bases do amor aos semelhantes, capaz de superá-los. Então, existe uma renovação, uma depuração, que tem a ver também com a questão da transição planetária, que vamos comentar alguma coisinha daqui a pouco, tá bom? Só um momentinho, pessoal. Eu citei há pouco o Dr. Ricardo de Bernardi, naquela explicação que ele deu, questão de todos coletivamente se reunir para que aconteçam os desencarnes coletivos, tudo. E já eu vou citar um outro espírito que confirma, corrobora
que o Dr. Ricardo Bernard diz. Então, aí está em Obras Póstumas um espírito chamado Clélia du Plantier, pelo nome desse é francês, né? Esse espírito Clélia du Plantier nos informa sobre os aspectos bem interessantes sobre as expiações coletivas que acabam desencadeando os desencarnes coletivos. Então, essas expiações coletivas, esses espíritos Clélia, aliás é Clélia, eu falei Célia, mas é Clélia, Clélia du Plantier, ela explica que pode ser através do indivíduo, né, da família, de uma coletividade, ou de uma nação, ou de um estado, de uma cidade, né? Aí vai funcionar, por exemplo, uma cidade, pode acontecer uma cidade de repente, ali na Itália teve vários desses acontecimentos, né? Que um vulcão daquele entra em erupção e destrói uma cidade inteira. Então nós poderíamos dizer que aquela cidade funcionou como uma unidade, como um ser coletivo, vamos dizer assim. E a maioria daqueles habitantes acabaram desencarnando vítimas de um desencarne coletivo, vamos dizer assim. Então, o espírito Clélia du Plantier, em Obras Póstumas de Allan Kardec, diz o seguinte: sobre cada uma dessas três faces, essas três faces que ela cita, que pode ser individualmente, coletivamente ou de uma nação. Então, sobre cada uma dessas três faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí, as situações especiais que para si cria as suas sucessivas existências. Então, em outras palavras, o que é que o espírito Clélia du Plantier quis dizer? Que você individualmente pode ser um anjo, mas de repente você participa de uma coletividade e que chega a cometer atrocidades. Tá certo? Por exemplo, um daqueles marechais que era cabeça do Hitler, há relatos, me parece que era o Goering, que era um cidadão, você conversando individualmente com ele, era um cidadão dado, educado, como se fosse um anjo, mas ele coletivamente, como um dos cabeças do Hitler, ele participou da carnificina nazista. Então, às vezes, pode acontecer. Você individualmente é tido como uma pessoa boa, como um anjo, como uma pessoa de bem, mas de repente você vai participar de uma coletividade, como um líder e tudo, e acaba cometendo, às vezes coletivamente, crimes hediondos. É isso que o espírito Clélia du Plantier quis dizer. E você acaba se debitando perante as leis universais, quer individualmente, quer como se fosse coletivamente, né? E completa mais o espírito Clélia du Plantier. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Ou seja, ela quer dizer que você pode se debitar coletivamente, está sujeito a uma expiação coletiva ou desencarne coletivo, como nada impede você expiar as suas faltas individualmente. Ou seja, não quer dizer que você tem as suas expiações individuais e pelo fato de ter expiado coletivamente está dispensado, passou uma borracha naquelas faltas que você cometeu individualmente. Não é assim, né? Você tem que expiar, tanto coletivamente, se for o caso, se você tiver cometido alguma falta coletivamente, como individualmente. Por sua vez, Emmanuel se manifesta em O Consolador, uma obra muito citada, né? Na questão 250, sobre as provações ou os desencarnes coletivos. Ele diz o seguinte: como se processa a provação coletiva? Pergunta dirigida a Emmanuel. Ele responde: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso ou obscuro. Ele confirma o que o Dr. Ricardo Bernard afirmou, quando eu falei há pouco, e no que o espírito Clélia du Plantier fala em Obras
póstumas. Há essa reunião através de magnetismo provocado pela memória armazenada na memória espiritual, e entra em sintonia com os demais, cria uma sintonia, e através do magnetismo atrai todos esses, né, se reunindo no mesmo lugar. Então vejam como somos seres energéticos e muito complexos. Eu diria que é uma tecnologia incomparável. Essa tecnologia da nossa eletrônica, em certos aspectos, às vezes são imitações grosseiras dessas tecnologias do mundo espiritual. Dizem alguns informes que o mundo espiritual, o nosso mundo espiritual, está há pelo menos 100 anos em termos de tecnologia comparados com a nossa tecnologia, que nós já achamos avançadíssimas, não é isso? Mas eles estão uns 100 anos na nossa frente. Assim confirmam muitas obras mediúnicas. Continua Emmanuel em O Consolador, questão 250. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso, entre aspas, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico, ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. E é interessante isso que o Emmanuel está lembrando, que muitos desencarnam, mas alguns ficam com mutilações até permanentes. Não deixa de ser uma expiação, né? Vai ver que, como o amor cobre a multidão de pecados, esses irmãos amenizaram a sua pena, comutada, usando uma linguagem jurídica dos advogados, comutada em desencarne para uma deficiência permanente, uma deficiência visual, uma deficiência física, e até pode se atingir o cérebro, até mental, né? Tudo pode acontecer. Para essas palavras de Emmanuel se concretizarem, ou seja, se reunir todo mundo no lugar, do Emmanuel e de outros espíritos que confirmaram, né, esse processo de reunir todos no mesmo lugar na mesma hora. Normalmente acontece através de acidentes naturais ou provocados, e os chamados flagelos destruidores, que podemos classificar a atual pandemia do Covid-19 como um flagelo destruidor nesta classe, né? Sobre esses flagelos destruidores, a questão 637 de O Livro dos Espíritos elucida da seguinte forma, sobre flagelos destruidores. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de séculos. Olha aí, através de um flagelo destruidor desse, através de até também de desencarnes coletivos, a espiritualidade alcança progressos na nossa evolução espiritual de muitos espíritos endividados que demandariam séculos. Sim, veja bem, séculos. Vamos supor que nossa vida média é em torno de 75 anos no Brasil. Se ficarmos na erraticidade em torno também de 70, 75 anos, então, para a próxima reencarnação, seria o intervalo entre uma reencarnação e outra, seria 75 anos da existência física, com mais uns 75 você viveu na erraticidade, são 150 anos. Então, 1,5 século. Então, 2, 3, 4 séculos, 3 séculos, não é tanta coisa assim não. 3 séculos, por exemplo, representaria 2 reencarnações, um intervalo de 2 reencarnações, em média. Não vamos pensar, pelo amor de Deus, que eu estou dizendo que a gente vive 75 anos exatamente na dimensão espiritual, na realidade. Varia de espírito para espírito. Tem uns que vivem mais, tem uns que ficam menos, de acordo com as nossas
possibilidades, as nossas necessidades de voltar à carne, tá certo? O que vai variar é isso. Então, continuando, quando falo em acidentes ou flagelos naturais ou provocados, a questão 741 do Livro dos Espíritos registra que esses flagelos destruidores podem ser uma ação da providência, ou seja, uma catástrofe natural, como eu citei há pouco, uma erupção vulcânica, essa pandemia do Covid-19, e pode ser também a ação do ser humano, a ação do ser humano. Só que vamos lembrar as palavras de Jesus: os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. Se você provoca uma catástrofe dessa, você responderá perante as leis naturais, com certeza. É lógico que Deus leva em conta a justiça divina, ela é perfeita. Por exemplo, se você participa de agressões ao meio ambiente, você desmata uma área de não sei quantos mil hectares, e esse desmatamento causa a morte de muitos animais, chega a causar a morte de pessoas atingidas por... De repente você destrói vários hectares através de queimadas, por exemplo, e essa sua queimada que você tocou fogo criminosamente mata algumas pessoas. Então é um exemplo de ação do homem, do ser humano. Então, o que é que acontece? Esses flagelos destruidores tanto podem ser naturais como provocados. Ambos se prestam como instrumento para essas purgações, essas expiações coletivas que podem acabar causando desencarnes coletivos. Então, na questão 738b do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: quer a morte se verifique por um flagelo ou por causa ordinária, não se pode escapar a ela quando se soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Ou seja, normalmente esses flagelos naturais se prestam para um maior número de desencarnes, enquanto que esses flagelos provocados, às vezes, normalmente não alcança uma magnitude tão grande. Então, a pandemia do Covid-19 é realmente um flagelo destruidor e dos maiores da história humana, já chegando a casa, só no Brasil, dos 430 mil mortos, o tamanho de uma grande cidade. Depois de Fortaleza, eu acredito que nenhuma cidade do nosso interior chega a esse número de habitantes. A cidade em si, não a região, toda a região, o município, incluindo distritos todos, né? Talvez Juazeiro do Norte chega a 300 mil habitantes, né? Sobral, 250 mil habitantes, talvez. Então, 430 mil mortos aqui no Brasil, tamanho de uma cidade média. Mas o nosso benfeitor Emmanuel nos alerta sobre aspectos desta pandemia, que seria também como instrumento de transição planetária, como reajustamento de valores, de depuração. Vejamos o que Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Na live passada eu falei sobre a relação da pandemia com o Apocalipse, né? Vocês devem se recordar. Quem não assistiu tem a oportunidade de estar gravado no YouTube, vocês podem ver isso aí. Mas também essa atual pandemia, tanto no aspecto do desencarne coletivo, como também faz parte dessas ações da transição planetária, não resta dúvida. Então a transição planetária, como Emmanuel fala no texto anterior,
se faz imprescindível um reajustamento dos valores, a separação do joio e do trigo citada no Evangelho, uma depuração da população planetária. Podemos afirmar que a atual pandemia é uma expiação coletiva e nesta expiação inclui alguns desencarnos coletivos. Não podemos dizer que a totalidade dessas mortes, as 430 mil mortes aproximadas, todas se referem ao desencarne coletivo. Não é isso. Mas podemos afirmar que parte dessas mortes fazem parte de desencarnes coletivos, de expiações coletivas. Inclui alguns desencarnes coletivos, também de famílias, de pequenas comunidades, e pode também pensarmos até a nível global, não resta dúvida, né? Afinal de contas, o planeta é um planeta de provas e expiação. Então pode ter expiações a nível global, que nós temos alguma parcela, né? Afinal de contas, fazemos parte de um planeta de provas e expiação. Então não podemos descartar expiações individuais que resultam de muitos desses desencarnes, né? Então, na Gênese, Allan Kardec faz o seguinte alerta: as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e de dar mais ascendente às ideias novas. Então, eu falei no começo, eu citei até aquela participação daquele irmão entrevistado naquela matéria sobre o que a fé pensava a respeito da pandemia. Então, não vamos, por todo a minha fala a respeito de desencarnes coletivos, não vamos equivocadamente achar que a pandemia do Covid-19 se resume em desencarnes coletivos, mas parcela desses desencarnados vítimas do Covid-19, não resta dúvida que fazem parte. É uma oportunidade que a espiritualidade tem de comunidades, coletividades, fazer um acerto perante as leis naturais e através dos desencarnes coletivos. E como diz no Livro dos Espíritos, naquela questão, através do desencarne desse coletivo, consegue-se fazer o que não se faz, em termos de evolução, o que não se faz em séculos. Mas a nossa compreensão, ainda pobres, de seres humanos, habitantes de um planeta de prova e expiação, não pensamos nesse grande benefício de depuração, de fazermos parte de uma reflexão maior sobre a nossa vida atual. Ainda somos um planeta de prova e expiação. Vejam só, a nação mais desenvolvida do planeta, em termos de tecnologia, em termos econômicos, que são os Estados Unidos, adquiriram vacinas que dá para vacinar 3 vezes a sua população, enquanto países pobres não têm nada ainda de vacina. Nós, com todas as dificuldades, com todas as pressões a favor e contra a vacinação, não chegamos ainda a 20% da nossa população. E existe país muito pior do que o Brasil. Mas uma só nação do planeta adquiriu, porque tem condições, tem muitos dólares no seu tesouro, e tanto lá como em todo o mundo, as suas multinacionais espalhadas por todo o mundo, tem vacina correspondente a 3 vezes a sua população. E a Organização Mundial de Saúde implora para que essas nações ricas doem às nações pobres vacinas que ainda não têm e que está causando tantas mortes. Então isso mostra que ainda somos um planeta de provas e expiação. E ainda vai passar um pouquinho de tempo para melhorarmos mais, para nos depurarmos, para sermos pessoas melhores, pessoas mais cristãs.
E essa pandemia também tem esse viés de forçar a nossa reflexão, de convivermos mais com a nossa família, de nos reunirmos mais, de valorizarmos mais essa nossa presente existência. Que Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus nos proteja sempre, e nos abençoe e nos livre do mal, nos dê muita saúde e paz. Eu fico mais alguns minutinhos com vocês para vocês participarem também, fazer as observações, as críticas, e desde já eu agradeço a todos vocês por essa caridade de me ter suportado até o final da live. Vamos ver aqui. Márcia Rabelo, Ratinho, boa noite. A Márcia Carolina. Francis, boa noite. Florisneide Lemos Peixoto, boa noite. Muito obrigado. Eneide, muito obrigado. Marieta, muito obrigado. Francis. Vamos aqui a participação da Francis. Alain, aquele acidente com o avião dos Mamonas Assassinas e do time de futebol de Santa Catarina foi um pequeno resgate coletivo? Bem, eu não vi nada a respeito em relação a aquele time de Santa Catarina, né? É uma possibilidade, Francis, é uma possibilidade. Eu não posso afirmar, mas é uma possibilidade. Pelas características, é uma possibilidade de ter sido um desencarne coletivo. Veja como é que funciona. Digamos, se foi a delegação do time composta de 30 pessoas e mais a tripulação do voo, vamos estar 50 pessoas, incluindo tudo, a tripulação, os atletas, toda a tripulação. Se for 50 pessoas, não obrigatoriamente os 50 foram vítimas de desencarne coletivo. Pode ter sido uma parcela, 20, 30, 35, não deixa de ser desencarne coletivo, e o resto fica por conta de um ajuste individual, tá certo? Ou de repente um grupo de 5 pessoas participou de uma família, pode ser. Um mesmo evento desse pode ter vários desencarnes coletivos juntos, tá certo? É assim que funciona. Regiane Barros, boa noite. Então, era isso. Eu agradeço demais a participação de vocês. E quem não teve a oportunidade de assistir a live ao vivo, vai ficar disponibilizado tanto no Facebook como no YouTube. E vocês podem depois virem, ouvirem e assistir com mais calma, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, agradeço demais. Vamos agradecer nesse instante a Deus, nosso Pai Eterno, por todas as oportunidades que somos merecedores, agradecer por essa presente existência. Estamos aí enfrentando essa Covid. Vamos pedir a Deus, através dos seus mensageiros, que envolva de muita paz, de muito amor, e que inspire as equipes de saúde para que continue tratando de forma tão heróica, tão humana, os contaminados pelo Covid-19 e por outras doenças decorrentes desta pandemia. Vamos pedir também que aqueles que não resistiram à infecção do Covid-19, as infecções, que sejam devidamente recebidos na dimensão espiritual, encaminhados para os devidos tratamentos, superando essa transição de forma tão dolorida, tão doída para todos nós, inclusive para os entes queridos que aqui ficaram. E pedir, nesse instante que encerramos a nossa live, que Deus nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que nos dê uma semana abençoada, de muita paz e saúde. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima segunda-feira, meus irmãos e irmãs. Na próxima segunda-feira, o tema será degradações ambientais como causa de pandemias, uma abordagem espírita, porque as degradações ambientais são causa também de epidemias e pandemias. É o tema da nossa próxima live de segunda-feira, dia 24/5. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.